Mundo, sejam bem-vindos aí. Tá vendo algumas pessoas que eu conheço entrando? Minha tia, meu tio, minha mãe. Que Ah, quem tá legal. sem fone? Deixa eu tirar o fone, peraí. É boa a manja dessas paradas aí. Eu tô conseguindo me ver normal, mas você que tá travando pra mim, né? Tá, tá, mas o pessoal falou que tá te vendo normal, é o que importa. Eu tava explicando para É eles, estranho. Denise, o quão importante é a gente conversar disso dentro da igreja, o quão importante é a gente abordar esses assuntos. Mas antes da gente já entrar nesse assunto, se apresenta aí pro pessoal. Claro. Bom, eu me chamo Denise, eu sou psicóloga clínica e sou mamãe do Davi, né? Ele tem 3 anos. Sou casada com o Léo. A gente vai fazer 11 anos de casado em agosto. Uau. E sou cristã, né? E fiquei muito feliz com o convite, porque eu vejo que realmente é uma demanda que os jovens têm. E principalmente no contexto da igreja, é um assunto que é pouco falado, né? Então, acho que é muito válido aí a gente abrir e iniciar essa conversa, né? Já é um começo importante, né? Para quebrar esse tabu aí. Sim, outro dia eu estava conversando com você, dentro da juventude ali, eu tenho pessoas que perderam a virgindade muito novos por nem saber o que era, porque ninguém nunca tinha conversado sobre dentro de casa. E eu já quero tentar entender um pouco de você, Denise, o porquê que isso é um tabu tão grande, não só na igreja, como também na Travou sociedade, nas você? famílias. Tá travando? Tá travando você. Deixa eu tentar mudar de cômodo, só um minutinho, tá? Tá bom, eu aguardo. Pessoal, enquanto a Denise se organiza ali, podem mandar pergunta. Tem uma caixinha aqui embaixo com uma interrogação. Podem ficar à Agora vontade para voltou. Peraí. perguntar. Tá bom, eu aguardo. E aí, Joãozinho, tudo bem? João Nonato, Nel, meu amigo Se Nel, lá de São interromper, eu vou Paulo. avisando, porque é bom, né, saber tudo que você está falando para a gente se comunicar bem. Claro, retomando, eu estava te Uhum. perguntando o porquê que esse é um tabu não só dentro das igrejas, mas para toda a sociedade, dentro de famílias e principalmente, eu creio, para pais e mães, que é um assunto pouquíssimo Uhum. ou nunca abordado dentro de casa. Por que que é um tabu? Eu vejo que é porque realmente é uma coisa que nunca foi falada, então a gente de alguma maneira vai transmitindo isso, né? Uma das queixas mais recorrentes que eu vejo dos pais de crianças, adolescentes que eu atendo, é que eles falam assim: nossa, eu gostaria tanto que os meus pais tivessem conversado mais comigo, ou me orientado em alguns momentos, e eu não tive isso. E aí é onde eu faço a intervenção de que essa é exatamente a oportunidade, o convite para que eu possa, né, reeditar essa história, que eu possa entrar em contato com essa falta que eu tive de diálogo, de poder me abrir, de poder me comunicar, de poder falar dos meus desafios, das dúvidas, para que eu possa agir diferente com os meus filhos, né? E eu quebre esse ciclo aí da falta de diálogo, né? E eu vejo que assim, os jovens, eles têm muita sede, né? Eles querem saber, eles precisam de orientação. E se você não falar isso em casa, né, não se iluda, ele vai buscar por outros meios. E a gente, como pais, às vezes nós queremos controlar tudo que os nossos filhos pensam, né, o que eles vão fazer. E, na verdade, a família, né, é a maior referência ali, né, de comportamento, mas ele vai entrar em contato com outras pessoas na escola, né, nos ambientes que ele está sempre circulando. Então a gente não pode ter ilusão de que ele nunca vai ouvir falar desse assunto. Ele vai, só que às vezes de uma maneira que não é a mais saudável. Então, filtrar e ter essa abertura na igreja para que o jovem possa se mostrar e a gente, como pais, como educadores, como, né, a liderança da igreja, por exemplo, acolher, né? Porque se ele não tiver confiança, ele não vai se abrir.
né? Talvez ele vai dar um Google lá. Eu lembro de uma Uhum. paciente de 8 anos que qualquer palavrinha assim nova, ela dava um Google para saber o que que era. E às vezes a mãe dela ficava assustada com as coisas que ela já sabia. Aham. Então, então assim, essa relação de confiança, eu gosto muito da. Uma vez eu ouvi uma psicóloga falando, né, que é fiar junto. Então, é uma construção. Eu preciso construir com essa criança, esse adolescente, esse jovem, uma relação de confiança, um vínculo, que ele sabe que ele pode se abrir comigo, né, que ele não vai ser julgado, por mais, assim, estranha ou absurda que, ao meu ver, seja aquele questionamento, eu preciso estar preparado para isso, né? Então, às vezes, assim, engolir mesmo aquele momento ali que às vezes o pai leva um baque, né? Nossa, Uhum. tá me falando desse assunto, eu não estou preparado. Mas aí eu falar, olha, eu entendo o que você está falando, mas eu não tenho a resposta agora, eu vou procurar saber, né? Ou eu vou te levar num especialista. Acho que é por aí. Não é obrigado a saber de tudo, né? Então, a Não. partir do momento que é um tabu, porque é pouco falado, se agora, a partir de agora, estamos falando, você crê que isso tem tendência a não ser mais um tabu? Sim, eu espero que sim, né? Que a gente tenha a liberdade de falar disso, né? E é uma construção, né? Porque não é assim do dia para a noite. Eu acho que a gente está nesse movimento de mudança e Uhum. toda mudança leva um tempo, né? Então eu preciso me engajar nisso, eu fazer a minha parte. Muitas vezes os pais falam, né? Mas como que eu vou falar disso? Ninguém nunca fala disso comigo, eu não sei como abordar, né? E aí é onde entra, né, a própria igreja, né, para poder acolher, orientar, né? E o pai ter a oportunidade também de aprender junto com o adolescente, porque eu Uhum. acho que a gente tem que sair desse lugar de que a gente sabe tudo. E eu vejo muito isso, os meus pacientes adolescentes, eles me ensinam muito. Então, assim, por que não perguntar o que que você já sabe desse assunto, caso apareça, né, alguma demanda, alguma situação? O que é que você sabe? Porque aí você entende também como é que ele está pensando, o que é que está se passando no coração dele, né, na mente dele. É interessante que, referente a isso que você está falando, a Lani até perguntou aqui qual a melhor idade para nós pais falarmos sobre este assunto com os nossos filhos, porque a gente tem o medo de ser cedo demais, né? Mas como você Sim, falou, talvez a gente está prolongando tanto esse assunto que a escola já falou, os amigos já falaram, a sim, internet já falou. Então, quando que você acha que é o ideal? Ou se é um processo, é uma caminhada? sim. Olha, eu acho que tem as fases, né, que são esperadas ali na criança, no adolescente, que eles vão trazendo as demandas, Uhum, né? Com certeza eles vão trazendo. E se o ambiente for acolhedor para a conversa, aberto para o diálogo, a chance é que sempre que tiver uma demanda, eles recorram a nós, né? Mas se eu me esquivar ou nem quiser saber, ou ficar com medo e nunca mais querer falar do assunto, ele vai buscar em outros lugares. E uma coisa que eu acho muito importante é assim, por exemplo, a criança, né? O Davi tem 3 anos, mas desde essa idade a gente já pode ensinar as partes do corpo, porque o abuso muitas vezes acontece porque a criança, o adolescente, né? Mais assim, ainda a criança, ela não sabe o que é público e o que é privado. uhum, Então, eu preciso interessante. ensinar para essa criança que a parte íntima dela, né, que é o pênis, a vulva, que ninguém pode tocar, né, que é uma Uhum. parte íntima e é tão importante quanto as outras partes do corpo. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, que vergonha, já fica vermelho, né, de falar de pênis, de vulva. Aham. Mas é uma parte do corpo como todas as outras, que tem a sua função e a sua importância. Que foi Então, se Deus eu, que criou, né? sim, e cada uma tem ali, né, é importante da mesma forma. Então, quando eu já ensino para a criança, olha, né, o seu corpinho, né, tem muito valor, essa parte aqui ninguém pode tocar, você pode falar não, né? Eu vou dando voz para essa criança, porque a criança não sabe falar por si só. Então, se eu explico isso para ela, né, eu já ensino para ela que ela não precisa aceitar carícias em lugar que ela se sente desconfortável, ela já sabe que ali é privado, né? Uhum. Então, assim, acho que o caminho é esse, a prevenção, né? Realmente o diálogo e a orientação previne, né? É muito interessante.
E é interessante também porque dentro desse período em casa, muitas pessoas estão entrando em conflito com os seus próprios desejos sexuais. Eu acho que talvez você consiga explicar melhor, mas quando a gente fica em tédio, quando a gente fica à toa, parece que os hormônios falam mais alto, parece que esse desejo vem mais à tona. E um jovem mandou uma pergunta para mim no particular, e ele disse o seguinte: para ter força muscular, a gente exercita o nosso corpo. Como, como podemos exercitar nosso psicológico para sermos mais fortes mentalmente? Para talvez resistir melhor a uma pornografia ou até para lutar contra a procrastinação. Acho que envolve toda a parte da psicologia. Como que eu posso exercer melhor a força da minha mente, dominá-la mais? Eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer que a gente não precisa ser refém dos nossos pensamentos, né? Uau! Então, sim, a gente precisa, e a psicologia tem algumas ferramentas, a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ela traz muitas ferramentas que ajudam a gente a tomar mais consciência daquilo que a gente pensa, né? Então, você falou agora da questão de que nesse momento fica tudo mais aflorado, né? Tem muitas formas que eu posso extravasar e obter prazer, né? Uhum. E tem os hormônios, né, tão falados da felicidade, que não é só a questão, né, do sexo em si, tem muitas outras coisas, tudo que envolve a sexualidade. Então, assim, estar com amigos, né? Eu tenho uma tia mesmo que é um exemplo muito legal do quanto a alimentação influencia o que a gente pensa também, Uau! né? A minha madrinha Heloísa, ela deve estar aí, mas é muito legal porque os alimentos, eles têm substâncias que geram prazer no corpo, né? A prática de atividade física, estar com pessoas que eu amo, tudo isso vai alterando. A gente precisa criar repertórios novos, não só aqueles que a gente já tem, né? É interessante porque quando Paulo fala na luta contra o pecado, ele não fala para a gente ficar ali lutando, resistindo e lutando. Ele fala, fuja. E é isso que você está Uhum. falando, né? Cara, vai, melhore seus alimentos, vai conversar com amigos, vai ver um filme que gosta, fuja, vai fazer outras coisas, né? Muito interessante. Sim, e tem uma coisa que é legal da gente falar, que das habilidades socioemocionais, porque às vezes eu vejo os pais muito preocupados assim, se o filho está tendo um bom desempenho escolar, se ele Uhum. está alimentando bem, tendo bons relacionamentos, mas não se preocupa em educá-lo para se conhecer, para desenvolver as habilidades socioemocionais, né? Eu até citei, coloquei algumas aqui, que a gente vê que hoje falta muito, que é a capacidade de colocar-se no lugar do outro, pensar antes de agir, expor uma ideia ao invés de impor, né, a ideia, gerenciar a ansiedade, trabalhar perdas e frustrações. Tudo isso é construído no dia a dia. Você acha que desde a infância é importante a gente Uhum. trabalhar a questão da ansiedade? Com certeza. Olha, A gente atende muitas crianças que têm ansiedade, né, em grau elevado, nossa. né? E assim, é muito importante porque a gente não educa as crianças desde cedo a reconhecer as emoções, a saber quando ela Uhum. tá com raiva, quando ela tá feliz, quando ela tá triste. E ela precisa aprender a nomear o que ela tá sentindo, para que Legal. ela possa lidar melhor, né? E assim, e validar aquilo que ela sente também. É Então, de assim, fato, pode aham. terminar. E eu acho que essas habilidades é no dia a dia mesmo, não é nada muito assim elaborado. Mas igual o meu filho mesmo, ele ama o ovinho de codorna, né? E aí eu sempre que eu tô preparando, ele quer ir comendo tudo sozinho, assim, ele vai pegando escondido. E eu falo com ele, Davi, olha só, você não tá pensando na mamãe e no papai, a gente também gosta, né? Uhum. Vamos nos colocar no lugar um do outro. Você não ia Legal. gostar se o papai e a mamãe guardassem para você? Então, né, no dia a dia eu estar atento, observar, né? Sim. E É, agora só para concluir, assim, agora a pessoa pode pensar aí que tá ouvindo, tá? Mas eu nunca aprendi isso, ninguém nunca me ensinou ia falar isso. isso agora. Então, assim, uma das formas, né, da gente desenvolver é a questão do autoconhecimento mesmo, né?
Então, eu preciso saber aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, né? E para cada um isso vai ser um critério diferente, né? O que não é bom para mim não quer dizer que vai ser para você. Então, a questão do grupo, eu estar em grupo, desenvolve muitas habilidades, né? A questão do grupo é incrível para trabalhar isso, porque o que você não aprendeu na infância, quando você está ali no grupo, você tem que se virar, Uhum. né? Então, você desenvolve muito, muito isso. Aham. A psicoterapia, né? Defendendo aí minha profissão, que eu acho que é Mexa. incrível. As pessoas acham que psicoterapia é só quando você já tem um transtorno instalado ou você já tem uma dificuldade maior. E não, é autoconhecimento, né? Então, assim, Legal. é uma das coisas, mas a gente vai. Vai caminhando, né? Aham. Voltando para a questão da criança se conhecer, a Má fez uma pergunta interessante que ensinar a criança essa restrição pode causar traumas futuros em relação ao sexo dentro do casamento? Por exemplo, uma mãe que fala, tira a mão daí, menino, para de mexer nisso, menina, isso aí não é lugar para se tocar. Pode gerar traumas e já imaginando a resposta, como tratar esses traumas? O que acontece? Você educar a criança do que é o corpinho dela, isso, isso é super saudável, isso não vai gerar trauma, pelo Aham. contrário. Agora, por exemplo, a criança, o Davi passou por essa fase, toda criança passa, que é normalmente ali no período do desfraude, né? Ela começa a descobrir o corpinho, então ela começa a manusear a parte íntima, né? E quem é pai Isso de uns criança 2, 3 anos. por volta de três. Uhum. E aí ela começa a manusear, mas não tem ainda nada sexual. Não Não tem é isso. uma maldade, né? Não, nada disso. É uma coisa natural. Ela tá ali, né? Oh, descobri, tenho isso aqui que estava guardado na fraldinha até então. Então, assim, o que que a gente pode fazer? Mas se eu ficar falando, nossa, não faz isso é feio, não pode pegar aí, realmente isso pode gerar algum, né, algum Uhum. trauma, e aí eu não posso nomear aí a dimensão disso, porque depende de como a criança vai interpretar. Mas tem Aham. formas de eu conduzir isso. Eu sabendo que é um período saudável, o que que eu faço? Eu falo, olha, filho, vamos fazer outra atividade? Eu desvio o foco da criança para outra coisa. Entende a Então, diferença? de fato, é interessante cortar ali, mas não bruscamente, não É nítido porque ali. porque o que acontece? Quando você não dá um peso muito grande para aquilo, isso logo passa. Hum, Então, eu falo, né, assim, pela minha experiência prática também com o Davi, né? Ele passou por essa fase, mas eu não dei, eu comecei a fazer dessa forma, né? Entendi que era um processo, e quando eu via, né, eu tentava desviar a atenção dele para uma outra atividade, né? Mas só é assim preocupante, né? Porque tem muitas crianças que se masturbam também, né? uhum. Então, como uma forma de aliviar a ansiedade, aí vira muitas vezes uma compulsão. Aí precisa de mais cuidado. Mas se não, essa fase logo passa e aí vem outras fases. Para adultos que na infância geraram esse trauma e, por exemplo, hoje está dentro do casamento e tem dificuldade de se soltar ou até de sentir um prazer, como tratar isso? Eu não sei se o trauma ele pode vir daí, mas talvez mais da opressão, né? De Uhum. não poder falar disso, de não poder se expressar. Então, porque para cada um isso vai ter um sentido, né? Então, como tratar, né? É entender o tanto que isso me afeta, né? Se isso está relacionado, por exemplo, a uma crença minha, né? Então, tanto que isso me afeta, eu preciso me conhecer nesse sentido, porque para Uhum. uma outra pessoa pode não ser um problema, né? Sim. Mandaram uma pergunta aqui na caixinha, deixa eu ver. Uhum. É o Vitor. O Vitor é o campeão de participação, ele sempre manda perguntas. A ansiedade e o sexo estão ligados? Eu me exponho aqui contando meu testemunho que sempre que eu estou ansioso são os momentos mais difíceis para mim lutar contra isso. Mas o porquê, Denise, que uma coisa associa a outra? Talvez fosse do alívio, Sim, é um grande atenção. gatilho para eliminar ali o estresse, né? Então, a A, ansiedade é um gatilho para masturbação. Sim, você pode, Hum, porque, né, envolve muita questão física. A ansiedade, ela tensiona muito o corpo.
né? A ansiedade, quando ela está demasiada, ela traz aspectos físicos ali, né? Então a pessoa fica tensa, ela fica, né, aquele estado ali de alerta. Então, se tiver um gatilho ali, um pensamento, alguma coisa, a chance dela querer descarregar aquela tensão é grande, né? E é interessante porque sempre que a gente tenta colocar algo no lugar onde só Jesus poderia fazer por nós, aquilo se torna um vício, se torna uma idolatria. Por exemplo, em João, Jesus fala: Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei alívio e descanso. E toda vez que eu tento buscar alívio e descanso em outras coisas, a não ser em Jesus, aquilo se torna um vício, me afasta de Deus e me torna doente por dentro. Então é interessante porque você mesmo falou, né, que uma forma de escapar da ansiedade é buscando outras maneiras. E Jesus já deu essa forma, é na presença dele, é orando, buscando. E Paulo fala, né, você que está ansioso, cara, fica alegre porque perto está o Senhor. Não se preocupe, pelo contrário, entregue em oração e súplica e a paz que excede todo entendimento guardará a sua alma e seu coração. E aí a gente, de teimoso, a gente tenta buscar atalhos para saciar algo que Jesus já poderia fazer por nós, né? Tem uma pergunta aqui: de onde vêm os pensamentos impuros e como evitá-los? Então, aí entra mais uma vez nessa questão do juízo de valor, né? Quando ele fala impuro, eu imagino que ele deve se sentir mal, né? Quando ele pensa. Então, nossos pensamentos estão muito ligados às nossas crenças, né? E assim, o pensamento, ele é muito resquício de memória também. Então, quanto mais Uau! sim, a neurociência que fala isso, né? Que o pensamento, ele a interpretação, né? A cognição, né? O De pensamento, um ele é a filme que eu vi, um interpretação, momento que eu tive. sim, é a interpretação que eu dou aos acontecimentos, né? Aos registros da memória, Aham. né? E uma coisa assim interessante, né? Que a nossa memória ela é seletiva, né? Então ela armazena aqueles eventos que geraram mais emoção positiva ou mais emoção negativa ou que foram mais excitantes. Então, Interessante. aqueles Por isso que vem. registros nunca mais são apagados. Oi? Caraca. Por isso que vem então à tona, né, esses momentos mais quentes que nos proporcionam algum tipo de prazer. Por isso que é tão difícil evitar esse tipo de pensamento. Porque na verdade são automáticos, né? Quando a gente pensa, pensa em alguma coisa que teve ali um antecedente, né? São esses registros de memória. Então, se a pessoa, no caso, ela não quer pensar nisso, né? Então, quanto mais ela evitar coisas que ela vai estar estimulando, né? A, a- Porque, por exemplo, para mim, para uma pessoa, pode ser que assistir pornografia é um grande gatilho para ela ter Uhum. pensamentos impuros. Aquelas memórias ficam ali registradas. Para outro, pode ser, de repente, ver uma pessoa bonita e imaginar coisas ali com aquela pessoa. Cada um precisa conhecer aquilo que é o seu gatilho, se não quiser ter esses pensamentos. É inevitável, né? Para quem já teve experiências sexuais ou vislumbrou de algo sexual, vai estar na memória. E a próxima pergunta é algo referente a isso. Eu acho que uma já responde a outra, porque fala: sonhos impuros estão ligados com a psicologia? Então, acho que vem nisso, né? Que você falou que é uma memória que fica ali guardada. O sonho, ele é muito interessante, né? Tem a interpretação das teorias do Freud, que não é muito a linha que eu sigo, né? Uhum. Mas falando assim da perspectiva da neurociência, o sonho ele é resquício de coisas que eu vi durante o dia, né? E ele tem uma função, ele vai limpar o cérebro, né? Ele vai ali rememorar algumas coisas que eu vivi no dia. Ele é Caraca. importante Então, para o a memória sonho é o de meu massa. cérebro limpando ali tudo que eu vivi no meu dia. Isso, ele vai consolidar aquilo que foi importante, que é aquilo que vai ficar registrado. Uau. Então, muitas vezes o sonho é o que mantém a gente dormindo, né? Então, ele é fundamental. E tem pessoas que lembram, tem pessoas que não, né? Mas, assim, pode ser sonhos aleatórios, meio difusos, mas todos têm essa função importante para o organismo de se recompor. E também é um artifício do cérebro para
diminuir a atividade, né? Então, essa questão do sonho, realmente, né, pode ter também memórias antigas, né? Aham. Mas tudo aquilo que eu tô no sentido pensando muito, né? Normalmente vão ser conteúdos de sonho. A próxima pergunta também está linkada a essa e ela é referente à poluição noturna. Para quem não conhece, a poluição noturna são aqueles sonhos mais eróticos, mais quentes que a gente tem, né? E que o homem acaba ali ejaculando durante a noite. Me corrija se eu estiver errada, Denise, mas eu costumo explicar para os meus jovens que a poluição noturna é algo positivo, de que você está lutando tanto contra o prazer do seu corpo, lutando contra a pornografia, que é uma forma natural do seu corpo expelir aquilo ali. Não que seja que eu estou vendo demais ou que eu estou pensando demais naquilo, mas talvez que o meu corpo achou um jeito de expelir de maneira natural. O que você acha? Sim, é algo Fica à natural do vontade para corrigir corpo. se eu estiver errado. Tá, é algo natural do corpo. A correção é que não necessariamente está ligada ao sonho, né? Hum, Porque é uma coisa do organismo mesmo. Então, assim, eu até anotei várias curiosidades que eu pensei que pudessem surgir, né? legal. Mas o homem, ele produz, acho que mais de 200 milhões de espermas por dia. Uau. Sim, e o próprio corpo tem uma regulação que ele sabe quando ele precisa parar de produzir, quando o estoque está suficiente, vamos dizer assim, né? Aham. E a poluição noturna, ela é mais comum em jovens, adolescentes que não têm a vida sexual ativa, porque é uma resposta do corpo, né, de eliminação natural daquele esperma, né? E acontece na mulher também com a lubrificação, só que é mais comum no homem. Mas não é algo que a gente precise acordar e falar assim, putz, caraca, eu pequei Não, durante a noite. É algo natural do corpo. sim. O pessoal tá me zoando aí que eu chamei meus jovens. É mania minha. Vamos lá então. Só um pouquinho. Só Tá bom, pegar, fica à vontade. que eu anotei umas curiosidades se depois der tempo. Tá bom. Se for já linkado a esse assunto, já pode falar se quiser, fica à vontade. Ah, não, eu acho que um ponto importante, né, que eu até falei dessa questão da gente conhecer o corpo, porque muita gente fala vagina, mas é vulva, né? A parte externa é Não vulva. sabia. Pois Vulva. é. Então, assim, a importância do conhecimento, de ter informação, né? Legal, muito interessante. Se alguém já sabia que era vulva, comenta aí, porque essa para mim é totalmente nova. Não sei se eu quero um péssimo aluno em biologia. Tem mais alguma curiosidade ou a gente pode avançar? Não, pode ir, se aparecer aqui relacionado, eu falo. Tá bom, fica à vontade. E aí, então, prosseguindo, existe uma diferença muito grande entre a fase em que o meu corpo amadurece, né, em que eu entro na puberdade e já me torno jovem, me torno adulto, e a velocidade que eu amadureço psicologicamente. Tem gente aí com um corpo de 30 anos e que talvez ainda tem mente de adolescente, como tem Uhum. adolescentes com mente de 30. Como lidar com essa diferença da fase do amadurecimento do corpo e do amadurecimento da mente? Sim. No caso do adolescente, né, tem fases muito marcantes, né? Então, assim, a gente fala que a vontade de adulto num corpo ainda é de criança para, né, para questão juvenil. Então, assim, Aham. como que eu posso fazer isso? É conhecendo as etapas, né, do desenvolvimento. Então, até anotei aqui bem resumido, porque ajuda a gente a entender. Mas, por exemplo, na adolescência, que aí é de 12 a 18 anos, né? O marco principal é a menstruação para as meninas, né? Que é de 12 a 15 anos, e para os meninos, quando eles começam a produzir o esperma. Uhum. Então, não é porque eu já estou ali pronto para, né, como eu posso dizer, para produzir ali, para ter relação sexual, porque eu já tenho menstruação, já tenho a produção de esperma, que eu vou estar pronto mentalmente.
E aí é onde eu acho que entra, né, não só a informação, mas a questão do limite também, né? Do adolescente, do jovem, ele conhecer os seus limites, né? Então, por exemplo, mas Denise, eu não sei quais são os meus limites. Provavelmente é porque isso nunca foi colocado ali para você, né? Então, esse limite, ele não é só na fase de criança, é na fase da adolescência também. Porque o adolescente, ele tende muito a se opor, né, aos pais, principalmente na fase dos 14 anos, né? Aham. Achar que já sabe de tudo, né? Que contestar o que os pais falam, e essa fase é importante para que ele possa desenvolver a sua própria identidade. Então, eu até Aham. coloquei aqui os marcos, né? Com 12 anos, o adolescente ele sente atração, mas não conversa muito, né? Porque às vezes tem vergonha, o eu ainda está muito frágil, ainda está sendo formado, né? Então, ele gosta de ficar com os amigos, mas voltam para os pais. Com 14 anos, é a fase dos grupos com eles. É onde começa a mente filosófica, que é o adolescente, ele já começa a fazer suas construções mais elaboradas. Então, ali ele quer construir, né, a partir do que ele está sentindo, as suas reflexões, já ele pode Aham. se separar dos pais. E aos 16 anos é a questão dos pares, né? Aí já vem a questão de querer encontrar alguém, essa coisa toda. E eu conhecer isso é muito importante para eu conseguir lidar com isso, né, da melhor forma. Eu não sei se eu respondi, que eu acho que eu me perdi um pouco. Sim, Respondi? é. Não respondeu, deu para entender sim. Deu? A Alice fez uma pergunta aqui, Uhum. semelhante à que a Má fez lá atrás. Se desviarmos a atenção da criança acerca das partes do corpo e sobre questões sexuais, é possível criar um adulto que torne isso relapso em seu casamento? Você respondeu lá, né, da questão de ter um cuidado, de falar de um jeito tirando a atenção e não chamando a atenção, né? Mas pode responder aí para ela, fica à vontade. Eu, deixa eu ver só se eu entendi. Vamos supor, se você vira pro Davi e fala, Davi, não faz isso, e no Aham. casamento futuramente ele não gostar daquilo porque um dia você chamou a atenção dele, uma consequência. Não, acredito que não. É tudo a forma, né? Mas, por exemplo, se a pessoa, no caso, não sei se é isso que ela está dizendo, pode até comentar aí, tá? Aham. Mas se desde criança eu fui, foi um tabu ou foi lidado de uma forma, é, talvez porque eu não sabia e meus pais sempre olharam aquilo como algo sujo ou como algo errado, né? E eu fui crescendo com isso, com medo do meu corpo ou me sentindo, inapropriado, né? Isso pode gerar, sim, algum efeito, né? Porque tem muito a ver com a forma como eu me vejo, né? Então, assim, Aham. eu sou um ser integral. Então, a forma como eu me vejo, a minha autoestima, como eu vejo o meu corpo, vai alterar a forma como eu vou me relacionar com o outro, seja no namoro, no casamento. Interessante, deu para entender sim. O André fez mais uma pergunta aqui também, ó. Como educar um adolescente nessa área sem despertar certos desejos e curiosidades? E é muito interessante essa pergunta porque às vezes a gente vai abordar um assunto e só de você tocar aquilo ali vira um gatilho para depois ele na internet procurar mais ou despertar um desejo que ele ainda não conhecia. Então, como que a gente pode entrar nessa área sem despertar um desejo? No caso, o que ele está querendo dizer é que ele acha que se educar nesse sentido pode fazer com que pense mais e aí gere mais desejo? Será que é Isso, isso? é. Sim. Eu acho que isso é de cada um, né? No caso dele, se ele trouxe essa questão, é importante a gente pensar assim, é, que, né, assim, eu não quero pensar nisso, então vamos voltar ali na questão do pensamento, né? Eu tenho que então controlar, né, os gatilhos aí que me levam a pensar, mas eu me educar em relação a isso é super saudável, não, entende? Não acho que vai alimentar isso, né? Se eu vou tendo as demandas, então, por exemplo, Uhum. se há uma demanda minha saber sobre
não sei, alguma coisa relacionada ao sexo. Não necessariamente isso vai despertar um desejo, mas se isso acontece, talvez é porque é algo que precisa mesmo dele dar uma atenção, dele pensar por que que está pensando sobre isso, por que que vê isso, né, como uma ameaça. Uhum, Não sei se eu legal. respondi. Não, eu Pode entendi me dar um sim. feedback aí, tá, gente? No... E nos Ai, minha amiga comentários. linda, Aline. É, o A pessoal está Ju, participando bastante aqui. E que sobre essa legal. pergunta do André, eu acho que a melhor forma é a gente apresentar, mas também mostrar que existe o tempo certo para aquilo, mostrar os malefícios de entrar nisso precocemente, ser bem claro, olha, o sexo é algo pro casamento, é algo muito bom, mas quando a gente experimenta antes do casamento é sujo, e explicar à luz da Bíblia mesmo, né? O pessoal tá comentando aqui, ó, o Costume Experiências Shows. Estou me sentindo no programa do Serginho Groisman com a Laura Miller. Daqui a pouco a Denise vai estar lá no programa. A Alice, a Fi Camargo, ela que tinha feito aquela Ah, pergunta, é ela minha falou, amiga. é sua amiga? Ela É, complementou, porque no casamento o sexo é muito relevante. Sábado passado a e gente até falou disso aqui também. a gente tem que se cuidar, né? Então, assim, tudo que aí entra a questão, né, do autoconhecimento, do autorrespeito, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, autoconhecimento parece que é egocentrismo, né? E não é isso. Quanto mais eu me conheço, mais eu respeito meus limites, mais eu tenho chance de desenvolver relacionamentos saudáveis em todas as áreas, né? É interessante isso, Denise. Vamos lá. A gente entende que a masturbação ela é um pecado porque ela vem de um gatilho e ela gera gatilho para outros pecados. É um saciar da ansiedade, é um alimentar a carne. Para você, qual que é esse limite ou essa linha entre se conhecer, conhecer o seu limite? Explica melhor para a gente o que que você entende disso aí na psicologia. Você quer falar no caso do limite? É que você tem comentado aí do se conhecer, da importância do se conhecer, do limite. Quando você fala sobre isso, você está falando sobre o quê? Ah, sim, eu falo do conhecer o que faz sentido para você, né? Mas você está falando na perspectiva cristã, né? É, Isso. Mas sim, fique à vontade para falar na perspectiva tá. É psicológica, que aí eu porque vou linkando. porque, assim, né, se for olhar só essa perspectiva, né, do que é saudável, né, a própria questão da masturbação, ela não é vista como algo ruim, né? No Uhum. caso, assim, qualquer Da psicologia. isso, qualquer questão do desenvolvimento humano, né? E isso faz parte do Aham. autoconhecimento, enfim. Mas se for olhar pela a conotação religiosa, né? E aí entra outra questão, né? Porque aí eu não vou me masturbar pensando, não sei, em uma coisa qualquer. Eu vou ter uma imagem na minha mente, né? Não vai ser Então, algo assim, mecânico, né? sim. Certo. Mais uma pergunta aqui. Essa pessoa pediu para eu não postar, para eu não identificar ela. Uhum. Mas é como lidar com esses resquícios de memórias que você comentou lá atrás, né? Que os nossos desejos, que os nossos sonhos vêm de resquícios de momentos que nós vivemos ou de coisas que vimos. Como lidar para aquilo não vir à tona, ou talvez como chegar o mais próximo de eliminar esse pensamento, talvez para quem um dia já teve relação sexual, ou viu um filme pornô e aquela lembrança ficou ali. Como lidar com esses resquícios? Então, eu acho que o primeiro passo é eu entender que não tem como eu apagar, né? Eu não apago uma memória que ficou registrada, né? Aham. Então, aquilo vai fazer parte ali da minha história de vida. Então, nesse sentido, eu acho que é aceitar, né? O- Aceitar aquilo como uma realidade, né? Como uma coisa que está ali, né? Faz parte, né? Já passou, eu não tenho como voltar lá e mudar, né? Mas se isso ainda me incomoda, eu preciso nomear. Eu preciso reconhecer quais são esses pensamentos que me incomodam, dar nome para eles, né? Porque esses pensamentos geram uma emoção e aí geram um comportamento, então uma coisa leva a outra. E se eu Uhum. entendo ali esse ciclo, né, que tem um antecedente, e aí vai me gerar um pensamento, né? Esse pensamento, por exemplo, em pornografia, me faz sentir mal, né? Eu me sinto triste com isso. E aí daí eu me comporto, então eu acho que eu tenho que
fazer esse ciclo. O que que eu não quero pensar? Então, eu vou evitar ao máximo estímulos que me levem a pensar naquilo, né? Acho que é mais por aí, não tem outro caminho, não tem como apagar, né? Como, Denise, lidar com quando a nossa mente nos trai? Eu não sei se eu vou conseguir verbalizar isso Uhum, direito, mas muitas vezes, por exemplo, a gente está ali de frente a um filme pornográfico, num quarto sozinho com a namorada, com o namorado. A gente sabe que é errado, a gente sabe que não vai dar bom, mas a nossa mente fica ali, vai, 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 como se fosse o anjinho do mal, né? Como nos disciplinar a ponto de conseguir ter uma voz ativa nesse momento, porque eu mesmo já me peguei me auto-sabotando, não só nessa parte sexual, mas, por exemplo, eu tô correndo e eu tô lá, cheguei no quinto quilômetro, eu consigo correr mais 2 quilômetros, mas a minha mente começa, não, para, uhum. para. Como lidar para a gente conseguir ter um domínio maior ou não se auto-sabotar? Acho que essa seria a palavra, não sei. Sim, a autossabotagem tem muito a ver com essa questão, né, assim, da gente se enganar, né? Então, mais Uhum. uma vez, eu preciso ter muito claro o que que eu espero de mim, do outro, né? Então, se eu não quero me ver numa situação dessa desagradável, se para mim isso é desagradável, eu tenho que me esquivar disso, né? Então, assim, agora, por exemplo, igual você falou na questão da corrida, né? O nosso Aham. cérebro, ele tem uma capacidade incrível de adaptação. Então, ele vai se adaptar, né? E as novas conexões vão sendo geradas. Então, tudo que você der de estímulo, seja positivo ou seja negativo, ele vai se adaptando, ele vai se moldando. Então, quanto mais eu substituo hábitos que eu considero, né, que para mim são positivos, mais eu tendo a lidar melhor com aqueles que são negativos. Então, acho que é esse movimento, né, de eu não me Entendi. estagnar, eu preciso ter uma posição ativa em relação àquilo que eu quero, em relação aos valores, que acho que aí também entra uma questão de valores, de convicção. Então, se eu tenho as minhas convicções, né? E aquilo está muito claro para mim, eu preciso buscar ferramentas para lidar com isso, né? Você falou tudo na primeira live sobre esse papo de sexo. Eu falei que não adianta a gente ficar arrumando 1.000 motivos do porquê não fazer, dar 1.000 desculpas se a gente não tem a convicção daquilo que eu quero. Se eu não tenho a convicção de que eu quero me guardar, do porquê eu quero me guardar, do porquê vale a pena, não adianta. Em algum momento eu vou acabar cedendo. Então a gente tem que ter É, convicção dos princípios cristãos, daquilo que Deus quer para nós, do porquê que o sexo é dentro do casamento. E por isso é tão importante a gente conversar sobre, né, Dê? Mas está sendo muito tem que bom o fazer tempo. sentido, né? Não adianta fazer sentido para o outro e não fazer para mim. Então, se aquilo faz um sentido para mim e é uma verdade assim, né, que eu vou construindo e fortalecendo, mas é a chance de eu conseguir, né, lidar com isso de uma forma mais leve, né? É que o sexo dentro do casamento não é uma prisão onde Deus não nos deixa entrar antes do casamento. É pelo contrário, é uma proteção. Porque Deus já sabe o quão íntimo, o quão delicado é isso. Então é pro casamento e sem mais delongas, né? Dê, A você. Aline falou, neste momento entra a nossa fé. Exato, exato. É a convicção da fé que você tem em Deus. E é Sim, interessante porque a gente brinca muito de ser cristão. A gente fica ali indo até o limite, a gente fica indo até a beiradinha, até onde eu posso ir, até onde eu posso tocar, mas a gente não tem que ficar procurando até onde, é fugir. Então, se a minha convicção é que Deus tem para mim no casamento, cara, essa é a minha convicção, eu não vou ficar brincando, não vou ficar tentando chegar perto. É convicção e pronto, acabou. A minha fé em Deus, o meu relacionamento com Ele me diz basta, não tem um porquê eu ficar negociando. Deus não negociou na hora de entregar o seu filho na cruz. Jesus não negociou na hora de morrer na cruz, ele fez por inteiro. Então não tem um porquê eu, como cristão, ficar tentando burlar, sabotar, pegar atalhos. Não, cara, Deus tem isso pra mim, pronto, acabou, né, Dê? Você é uma coisa, comentou, é só pode para falar. uma coisa importante, você falou da autossabotagem. Eu identificar o que me sabota, isso já é um passo, né? Então, se eu não quero fazer tal coisa, ou se eu preciso identificar o que está me sabotando.
né? Uhum. E enquanto eu não tiver uma decisão forte em relação a algo, eu não vou conseguir, porque, né, aquela frase é tão clássica, mas é a verdade, toda mudança é de dentro para fora. Então, eu preciso de me responsabilizar. Então, o que eu vejo muito é que, assim, a gente está sempre colocando no outro a responsabilidade, né? E enquanto eu não entendo que eu sou responsável pelo que eu almejo, pela vida que eu quero viver, né, eu não vou conseguir romper muito. Eu vou estar sempre olhando para trás, para o que me faltou, para o que meus pais não conseguiram me dar. Enfim, É passa sempre pela jogando pro outro, né? a autorresponsabilidade, eu acho que ela é muito importante. Legal. Odeio, você comentou comigo, a gente conversando durante a semana, sobre o seu testemunho. E eu Uhum. acho que vai ser muito edificante e perfeito nesse assunto aqui você trazer pra gente. Se você ficar à vontade, se você sentir à vontade, né? Vai ser muito bom. Então, quando você me convidou, né, na verdade eu já estava acompanhando, né, a série Proibido Falar. E aí eu lembro que assistindo uma das lives, eu comecei a lembrar um pouco tudo que eu vivi, né? E aqui agora falando como da minha experiência pessoal e não da perspectiva, né, de psicóloga, mas Uhum. contando para vocês um pouco da minha história, da experiência de conversão e de como que às vezes antecipar alguns processos deixam marcas, né? Então, eu lembro que eu perdi o meu pai, eu tinha por volta de 10 anos, né? O meu pai faleceu de acidente de moto e foi uma coisa muito difícil para a gente, né? Aí eu, minha mãe, minhas duas irmãs, né? Então a gente passou por muitos desafios, assim, né? E minha mãe sempre fez de tudo para suprir a gente em tudo e fazer o melhor que ela pôde. Ela deve estar aí me assistindo, mãe, te amo muito. É, mas eu tive aquele sentimento assim de orfandade, né, de ter perdido uma pessoa que era tão preciosa para mim, né? Eu era muito ligada ao meu pai. E aí o tempo Imagino. foi passando, com 13 anos eu entrei num colégio e lá eu vivi muitas coisas, assim, era interessante porque tem gente que fica me zoando que eu era a famosinha do colégio, mas eu achava isso muito engraçado porque eu tinha autoestima super baixa. Aham. E eu não achava que eu era a famosinha do colégio, mas eu conheci um rapaz que foi assim a primeira paixão, né? Eu tinha só 13 anos e foi muito forte na época, né? No nosso namoro a gente era muito intenso, não só a parte da emoção, mas do físico também, né? Era tudo muito intenso. E aí foi passando o tempo, por volta de 14 anos, eu conheci a Paty, eu não sei se ela está aí assistindo, mas ela tinha um brilho tão lindo nos olhos que eu falei, gente, o que que ela tem? Eu quero ter isso que ela tem. E eu lembro que era um grupo de jovens que não tinha denominação, né? E ela foi, e eles fizeram todo um movimento para eu conseguir ir para o acampamento dos Uhum. jovens. E foi muito lindo, eles fizeram uma festa para eu conseguir ir, todo momento eu ouvi pela primeira vez a palavra de Deus, né? E aquilo me tocou, mas eu ainda não tinha muito discernimento, né? Então, assim, mas eu saí de lá um pouco diferente do que eu já tinha entrado. Aí quando. E eu vejo que Deus sempre cuidou muito de mim, sempre foi me cercando com as pessoas, né? Uhum. Então, eu conheci a Mari, que conheci ela na oitava série, e ela foi muito importante. Ela era aquela pessoa que investia na minha vida, que orava por mim, que fazia várias cartinhas, né, com versículos. E aquilo foi entrando no meu coração, né? E foi um processo mesmo, de eu ir me despertando. Mas eu ainda tinha muita ligação com esse rapaz, eu ainda gostava muito dele. Teve uma fase que ele até quis voltar, a gente ia voltar, mas eu já estava indo na Lagoinha, né? Já estava num processo mais assim. Aí conheci a Rafa no primeiro ano, que me levou para a Lagoinha, e lá eu fui ficando mais forte. Então, quando a gente teve essa possibilidade de voltar,
eu falei, eu tive que realmente me posicionar. E eu lembro que eu sofri muito, foi muito difícil, porque eu gostava muito dele, mas eu sabia que não era culpa dele. Mas se eu continuasse aquele namoro, eu talvez não ia conseguir viver naquele momento tudo que eu estava sentindo, todo aquele amor de Deus por mim, né, uma coisa que eu nunca tinha sentido, né, que realmente me completou, supriu todas as questões que eu tinha. E aí, com 15 anos, né, 16 anos eu me batizei e daí para frente, né, fui aprendendo mais, fui sendo alimentada com a palavra, fui crescendo, entendendo mais do amor de Deus por mim. Com 17 anos eu conheci o Léo e também foi muito importante, assim, muito do que eu sou hoje. Eu sei que até porque é fruto desse relacionamento, né? Porque o Léo, ele sempre me pôs para frente, sempre me encorajou muito. E assim, a gente foi crescendo, foi aprendendo junto, né? Então, foram quase 11 anos de muita construção e crescendo junto na fé também, né? Então, um versículo que me marca muito é quando fala, né? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, né? E diga, eu não Uhum. tenho neles contentamento. E eu acho que Deus já sabia, assim, que a juventude, a adolescência é uma fase muito fácil da gente ir por outros caminhos, né? Porque são muitas mudanças físicas, emocionais e são muitos atrativos, né? Então, eu vejo, assim, que Deus é tão lindo, né? Que quando fala também da mulher samaritana, né? Que Deus ia no contexto, né? Ele procurava entender o contexto da pessoa para se aproximar, né? E quando ele pergunta para ela, ele já sabia que ela tinha 5 maridos, né? Mas ele queria que ela falasse. Então eu vejo que Deus faz assim com a gente. Ele quer que a gente se abra, que a gente fale das nossas fraquezas, né? Que a Uhum. gente não tenha medo, porque realmente ele traz cura, né? E ele quer realmente dar um sentido, um propósito para nossa vida, né? Então, acho que é isso. Eu fiquei emocionada porque parece que a gente revive, né? Traz a memória, né? Mas é lindo, de fato, Denise, e se encaixa muito bem aqui, porque quantas adolescentes e jovens talvez não estão vivendo o que você viveu, de ter um relacionamento que não é na presença de Deus, em que um dos dois não agradam a Deus, ser um jugo desigual, e você pagou o preço, você terminou mesmo gostando muito, e Deus te deu algo que seus olhos nunca tinham visto, seus ouvidos nunca tinham ouvido, e hoje você desfruta desse marido e desse pai que é o Léo, né? Fica de testemunho E uma para. coisa importante é que mesmo que eu estou falando por mim, tá, gente? Por Uhum. favor, é a minha experiência. Mesmo que fale assim, eu acho que para esse caso não vale muito aquela questão, quanto mais experiência, melhor. No meu caso, uma experiência que eu tive foi marcante o suficiente para até quando eu casar, né? Eu tive alguns desafios com o Léo, né? Na parte sexual até, que eu sei que tem a ver com isso, né? Que eu passei. Então, então, eu acho que nesse sentido, né, o tempo para tudo, né, respeitar o tempo de todas as coisas, acho que é muito válido. O sexo fora do casamento ele traz muitas consequências, né? Mas que bom que hoje a gente tem um testemunho tão lindo e que edifica tantas garotas e rapazes também que estão nos assistindo, Denise. Que Deus continue te abençoando grandemente. A gente tem um minuto restante, quer se despedir do pessoal aí, agradecer seus amigos. Sim, eu quero agradecer a todo mundo que participou. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, podem me mandar no privado, que eu vou tentar responder da melhor forma, tá bom? E é isso, obrigada mesmo pela PIB, né, pela minha família linda. Eu sou muito amada, graças a Deus, estou vendo aí minha família em peso. E amo o meu trabalho e eu sei que a parte emocional é muito importante. Então, gente, façam terapia, é muito bom. Eu falo que eu fiz a minha terapia, comecei tem quase 2 anos mais constante e foi maravilhoso para mim.
entendi coisas, né, da minha história de vida que eu aprendi a lidar melhor. Então, é isso. Amém. Eu também agradeço muito. Você tem nos auxiliado muito, cuidado de muitos jovens. Eu sei que você tem atendido alguns. Obrigado pela Uhum. disposição de sempre servir também. Obrigado a todo mundo que participou.